Feche os olhos por um momento e esqueça a aridez que hoje domina as margens do Mar Morto. Há 4 milênios, este cenário era o oposto do que conhecemos. O Vale do Jordão pulsava como um coração verde no meio do Oriente Próximo. As águas do Rio Jordão, límpidas e generosas, transbordavam em canais que alimentavam uma vegetação exuberante. Palmeiras datileiras balançavam suavemente ao vento. Acácias estendiam suas copas sombreadas, e o cheiro de terra úmida e flores silvestres preenchia o ar. Era verdadeiramente como o jardim do Senhor. Neste oásis de abundância, 2 homens observavam o horizonte a partir de uma colina elevada. Abraão, o patriarca, e Ló, seu sobrinho. O sol refletia-se nas águas e nas muralhas distantes das cidades da planície. Ló não via apenas terra, ele via potencial. Ele via a prosperidade que as cidades de Sodoma e Gomorra prometiam. Movido pelo desejo de segurança e riqueza, Ló tomou sua decisão. Ele separou seus rebanhos dos de Abraão e desceu para as planícies, instalando suas tendas cada vez mais perto dos portões de Sodoma. Ao entrar na cidade, o contraste era absoluto. Sodoma era uma metrópole de pedra calcária branca que brilhava sob o sol do meio-dia. Suas ruas eram pavimentadas, cercadas por edifícios de vários andares e palácios adornados com detalhes em bronze e cedro. Nos mercados centrais, o movimento era frenético. Mercadores de terras distantes negociavam especiarias cujo aroma se misturava ao cheiro de couros finos e sedas coloridas. O riso dos habitantes era alto. Vestiam linho fino e joias de ouro que tilintavam a cada passo. Mas, se observarmos mais de perto, as sombras de Sodoma eram tão densas quanto a sua luz era brilhante. Entre os pilares de mármore e os banquetes fartos, o orgulho havia se tornado a lei. A fartura gerara uma indiferença cruel. Onde deveria haver hospitalidade para o viajante cansado, havia escárnio. Onde deveria haver justiça para o órfão e a viúva, havia exploração. A injustiça moral não era apenas um ato isolado, era a cultura daquela cidade. O clamor contra Sodoma subia como uma fumaça invisível, um grito silencioso que exigia uma resposta dos céus. O tempo da abundância estava chegando ao fim. O sol começava a se pôr, projetando sombras longas e distorcidas pelas ruas estreitas de Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão principal, um local de autoridade e julgamento, mas sua expressão era de profunda preocupação. Ele observava a decadência ao seu redor quando, de repente, 2 homens surgiram no caminho. Eles não eram viajantes comuns. Sua aparência era de perfeição e dignidade que silenciavam o caos ao redor. Suas vestes, embora simples, pareciam repelir a poeira do deserto. Ló, movido por instinto de urgência e medo pelo que a cidade poderia fazer a estranhos tão nobres, apressou-se em recebê-los. Ele se curvou até o chão, a respiração pesada revelando a tensão. «Entrem na casa do seu servo», implorou. Dentro da casa, Ló tentava manter a calma, ofereceu pão ázimo e água para lavarem os pés, enquanto suas filhas observavam com curiosidade e temor através das cortinas. Mas a paz foi brutalmente interrompida. O som de passos marchando começou a ecoar contra as paredes de pedra. Uma turba começou a se formar, crescendo como uma onda de ódio. Homens de todas as partes da cidade, jovens exaltados e anciãos endurecidos, cercaram a casa. O brilho das tochas refletia-se no suor de seus rostos agressivos. Gritos e batidas violentas na porta de madeira maciça faziam a estrutura se estremecer. Ló saiu para enfrentá-los. Seus gestos eram suplicantes, sua voz trêmula tentava apelar para a razão que já não existia naquela multidão.
Ele estava disposto a sacrificar tudo para proteger a lei sagrada da hospitalidade. Quando a violência estava prestes a explodir, os anjos intervieram. Com um movimento calmo e poderoso, eles puxaram Ló para dentro da casa e, com um clarão de luz branca, feriram a multidão com cegueira. O rugido de ódio transformou-se em gemes de confusão. Homens poderosos agora cambaleavam, tateando as paredes de barro, perdidos em sua própria escuridão interna. O destino de Sodoma estava selado. A madrugada chegou com um céu de cores impossíveis. Tons de roxo profundo e laranja incandescente lutavam contra a luz azulada do amanhecer. "Fuja por sua vida!" A voz dos anjos ecoou com a força de um trovão contido. Ló ainda hesitava, olhando para os pertences, para a vida que construíra. Mas a mão celestial não permitiu mais demora. Os anjos agarraram Ló, sua esposa e suas filhas, arrastando-os literalmente para fora dos limites da cidade. "Não olhem para trás!" foi o aviso final. Eles começaram a correr. O solo sob seus pés vibrava. O ar tornou-se subitamente quente, carregado com o cheiro de enxofre. E então o céu se rasgou. Não foi uma tempestade comum. Bolas de fogo líquido e enxofre incandescente começaram a cair das nuvens como meteoros de juízo. Onde cada pingo de fogo tocava, a destruição era instantânea. Os prédios de Sodoma, símbolos de orgulho, desmoronavam como se fossem feitos de papel. Os rios de magma começaram a correr onde antes havia comércio e riso. A fumaça preta e densa subia aos céus, bloqueando a luz do sol, enquanto cinzas cinzentas caíam como uma neve fúnebre sobre toda a planície. No meio da fuga desesperada, os pulmões ardendo pelo esforço e pelo ar cáustico, a esposa de Ló cometeu o erro fatal. Talvez tenha sido a saudade de sua casa luxuosa ou o choque pelo som das explosões atrás dela. Ela parou, ela hesitou e ela olhou para trás. Naquele instante, o tempo congelou para ela. O calor intenso e a saturação de minerais no ar a atingiram. Sua pele cristalizou-se. Seus músculos tornaram-se pedra salina. Em segundos, ela deixou de ser uma mulher em fuga para se tornar uma coluna de sal. Um monumento eterno de um coração que não conseguiu se desligar do que Deus já havia julgado. Ló e suas filhas continuaram a correr, o rosto banhado em lágrimas e fuligem, sem ousar olhar para trás, enquanto Sodoma e Gomorra desapareciam em uma fornalha de fogo e cinzas. O silêncio que se seguiu à destruição foi mais alto que qualquer explosão. Do alto das montanhas de Hebrom, Abraão levantou-se cedo para olhar em direção ao vale. O que ele viu não era mais o jardim do Senhor. Uma fumaça espessa e escura subia de toda a terra da planície, como o vapor de uma fornalha gigantesca que consumira tudo o que havia. As cidades prósperas haviam sido reduzidas a cinzas e silêncio. O vale do Sidim transformara-se em uma bacia de desolação. As águas que antes davam vida tornaram-se tão saturadas de sal e minerais que nenhum peixe poderia nadar, nenhuma planta poderia crescer em suas margens. O Mar Morto nascera daquele julgamento, um túmulo geográfico para o orgulho humano. Nas encostas do Monte Sodoma, colunas de sal estranhamente esculpidas pelo vento permanecem até hoje, sentinelas silenciosas que parecem vigiar as ruínas invisíveis abaixo das águas. Ló e suas filhas encontraram refúgio em uma caverna escura e fria. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de fuligem, seus olhos carregavam um choque de quem viu o fim do mundo. Eles haviam sobrevivido, mas perderam tudo,
exceto a vida e a oportunidade de recomeçar. Ali, entre as sombras da caverna, a vida tentava encontrar um novo ritmo. E no meio da poeira acumulada na entrada, algo pequeno aconteceu. Um pequeno broto verde, alimentado por uma fresta de luz e uma gota de umidade, empurrava o solo seco. Um sinal de que a vida sempre tenta persistir após o fogo. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de arqueologia ou um mito antigo. Ela permanece como um espelho para a humanidade. Ela nos fala sobre o perigo da riqueza sem ética e do conforto que cega a alma para a dor do próximo. Ela nos ensina que a justiça divina, embora paciente, é inevitável quando o clamor da opressão torna-se insuportável. Mas, acima de tudo, é uma lição sobre a coragem de seguir em frente, em direção à luz, sem permitir que o brilho falso de um passado condenado nos transforme em estátuas de sal. O sol se põe sobre o Mar Morto, mas a luz da verdade continua a iluminar o caminho daqueles que escolhem a justiça.